concluído da minha meta literária de 2024. Para quem caiu aqui de paraquedas, olá, meu nome é Maria Clara e a gente tem uma meta literária no ano. E esse ano eu separei um livro como prioridade a cada mês. E a gente ia adicionando alguns outros. Caso você não tenha visto meu vídeo de meta literária, eu vou deixar aqui em cima pra você dar uma olhadinha e saber todos os livros que eu já li esse ano. Todos eles têm resenha. É só você procurar aqui no meu canal que você vai achar. E dar uma olhadinha no vídeo pra você também saber quais são os próximos livros que eu pretendo ler até o final do ano. Hoje, como vocês viram no título do vídeo, a gente vai falar sobre essa edição belíssima da Darkside. Porque Darkside, se tem uma coisa que essa editora sabe fazer, são edições de livros maravilhosas. E hoje a gente vai falar sobre os clássicos japoneses sobrenaturais, que foi a nossa leitura do mês de outubro. Todo outubro eu separo aqui um livro relacionado ao terror pra gente fazer o mês do horror. Eu gosto muito de terror, vocês sabem disso. É um dos meus gêneros favoritos junto com suspense. Eu realmente sou cadelinha de terror e suspense. Então, quando eu vi essa capa e esse título, eu já falei, meu Deus, esse livro é pra mim. E depois de ler esse livro, eu entendi realmente o ditado: não julguem o livro pela capa. Esse é um livro de contos, tá? Então, ao todo, são 57 contos que a gente tem nesse livro aqui. Contos japoneses. Eu achei que seriam sobrenaturais, eu achei que seriam de horror, eu achei que seria uma coisa assim, meio jiu-jitsu. Achei, não vou mentir. E graças a Deus, depois de eu falar com algumas pessoas que também leram esse livro, todas elas tiveram a mesma impressão de forma errada. Porque esse livro é tudo menos horror, gente. Então, eu não vou falar que eu fiquei totalmente decepcionada, porque foi uma expectativa que eu criei? Foi. E a gente sabe que a pior frustração do ser humano são as expectativas que a gente cria sobre alguma coisa, e isso é totalmente culpa nossa. Só que, porém, entretanto, a gente tem que deixar essa culpa cair um pouquinho também na editora. Porque, gente, se uma editora faz uma capa assim, com alguns bichos aqui horrorosos, porém lindos, não entendo errado, tá? Eu não tô falando mal da grafia, eu tô falando que eles são bichos de terror, né? Seres de horror. Clássicos japoneses sobrenaturais, você espera alguma coisa de terror, certo? Então estamos todos errados, porque esse livro é tudo menos terror. Nesse livro aqui a gente vai acompanhar, como eu falei pra vocês, 57 histórias, contos, lendas do folclore japonês. Ah, Maria Clara, mas você não leu a sinopse? Eu vou ler a sinopse pra vocês que tá aqui atrás, ó. Lendas do folclore japonês, relatos de eventos sobrenaturais e histórias de glória e tragédia de personagens reais ouvidos pelo naturalista britânico Richard Gordon Smith. Em suas andanças pelo Japão no fim do século XIX, esta coletânea de 57 contos compilados e publicados em 1908. E aí continua falando que são narrativas transmitidas de forma verbal, que ele escreveu, que esse historiador escreveu, enfim. Então, mesmo na sinopse, a gente tem uma ideia de que são contos assim de horror, que são lendas urbanas, tipo a nossa loira do banheiro. Então, a gente tem essa expressão, a gente tem esse feeling de ser a loira do banheiro versão japonês, sabe? E não é isso que acontece. São 57 contos que alguns deles são sobrenaturais, só que os sobrenaturais deles envolvem outras coisas sem ser horror. E o problema é, toda a edição do livro, que é belíssima, gente, mas tudo remete ao terror. Tudo remete ao horror. Não tem uma coisa que não remeta ao horror, sabe? A Darkside pecou e pecou bastante nessa questão. E eu acho que ela vendeu muito esse livro com a premissa de ser uma coisa e é totalmente diferente. Então estamos aqui no mês do horror, sem nenhum livro de horror, com uma decepção um pouco mais aflorada e com um gostinho de que ficou ali faltando um terrorzinho nesse mês. E de forma alguma eu estou falando que os contos não são bons, tá? Afinal de contas eu marquei aqui alguns. Só que, olha só, eu marquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu marquei 8 contos que tem uma pegada um pouco mais sombria, mas isso não significa que seja terror. Mas ele tem um teor um pouco mais sombrio. E 8 contos de 57 não é nada, gente. Nada, nada, nada. A maioria dos contos aqui são contos meio entediantes, meio chatinhos, e pelo amor de Deus, eu não estou desfazendo da cultura japonesa, jamais. É uma cultura que eu amo e consumo bastante.
Eu amo a cultura japonesa, eu acho linda a cultura japonesa. Só que é um livro que prometeu ser uma coisa mais de horror, mais de terror, mais de sobrenatural, e não me entregou isso. Eu não estou reclamando da cultura japonesa em si, eu estou reclamando da Dark Side, que vendeu pra mim um livro que não é. E vocês não me avisaram também, porque lá no vídeo da minha meta literária eu falei que eu ia ler esse livro, falei que eu tinha separado esse livro por causa do mês do horror, e ninguém me avisou. Ninguém me avisou. Mas tudo bem, eu vou passar esse pano pra vocês. Pra Dark Side, eu não passo. Então aqui a gente tem 57 contos, sendo a maioria deles sobre árvores, salgueiros e a famosa cerejeira, porque a cerejeira é um grande símbolo da cultura japonesa, a gente sabe muito bem disso, quem acompanha o mínimo do Japão sabe que a cerejeira é um dos símbolos mais importantes para eles. Então tem vários contos sobre a cerejeira. Inclusive tem duas seguidas, uma da outra, que é a cerejeira memorial e a cerejeira Jihokei de Kyoto. Eu não sei se eu tô pronunciando certo, me desculpem, eu não sei falar japonês. Mas além disso, tem outras. A cerejeira sagrada do templo, o espírito do salgueiro, muitas coisas relacionadas à natureza, porque eles são um povo que respeita muito a natureza, então é claro que o folclore japonês ia envolver muito essa questão da natureza também. Por exemplo, a gente tem a princesa Peônia, o eremita do Crisântemos. Então são contos que são culturais, que são importantes para a cultura do Japão, mas que não necessariamente são sobre terror e sobrenaturais, sabe? Então eu fiquei muito decepcionada por esse quesito, porque eu fui lendo esperando uma coisa, porque a Dark Side me vendeu como uma coisa e na verdade esse livro é totalmente outra. E eu acho que é um livro muito difícil de agradar totalmente, porque a pessoa que vê essa capa e lê esse título de Clássicos Japoneses Sobrenaturais, quem gosta de terror vai comprar na hora e aí vai se decepcionar, porque o conteúdo do livro não é de terror. E ao mesmo tempo, esse livro não vai conseguir chegar no nicho que ele realmente é, porque essas pessoas que não gostam de livros de terror vão ver a capa e vão ler o nome e vão achar que é de terror. E aí não vão comprar o livro. E aí quem compra o livro são os fãs de terror, mas os fãs de terror se frustram porque isso aqui não é terror. Então Dark Side, apesar da edição ser linda demais, você deu uma bola fora muito grande com esse livro. E apesar de eu achar os contos realmente muito interessantes, e é parte da cultura japonesa, não é o livro que eu tava esperando, não é o livro que eu queria ler esse mês, porque ficou pra mim faltando um terrorzinho, né? E essa é mais uma resenha barra aviso. É muito difícil fazer uma resenha sobre contos aqui, porque cada conto vai ter uma história, e ainda mais esse livro que me prometeu uma coisa e me entregou, então é mais difícil ainda eu fazer uma resenha pra vocês e falar sobre os contos. Mas, como eu falei pra vocês, eu marquei 8 contos aqui. De 57 eu marquei 8. Então eu vou falar pra vocês quais são esses contos. Eu achei muito legal porque cada conto tem um pequeno resumo aqui, ó. Então é muito interessante porque tem um resuminho aqui de cada conto antes de você ler o próprio conto em si. Então esse resumo muitas vezes entrega o que vai acontecer no conto, não vou mentir. Mas é um resumo muito interessante, assim, pra você ter uma noção do que você vai ler. Porque são contos de 2, 3 páginas no máximo, porque são 57 contos no total. Então imagina, são contos muito, muito rápidos que você lê com muita facilidade. O primeiro conto que eu marquei aqui foi O Espírito do Salgueiro, que é o segundo conto aqui desse livro. Inclusive é um conto até triste, tá? Não tem nada de horror ali, não. O próximo conto que eu marquei aqui foi A Carpa e a Perseverança, que, de novo, nada de horror, mas tem ali uma lição moral pra vida. Também marquei O Servo Fiel, que é o 10º conto aqui desse livro, que esse sim tem uma história um pouquinho mais macabra, mas assim, nada de sobrenatural, é apenas cruel, sabe? Também marquei aqui A Mergulhadora da Baía de Oiço. O próximo que eu marquei foram As Baleias. Na verdade é só baleias. O As Baleias eu acabei de colocar o A na frente das baleias, mas não tem A, é só baleias mesmo. Também marquei A Montanha do Osso Branco, O Segredo da Lagoa de Idamashi e por último, mas não menos importante, A Vingança dos Vagalumes. Esses foram os contos que eu marquei aqui, mas de novo, eu marquei porque eles têm um quê de mais sombrio, um quê de um pouco mais triste, um quê de um pouco mais de crueldade, pra entrar ali no mood de
mês do horror que a gente faz por aqui, mas eles não têm, assim, quase nada de sobrenatural, realmente. Se você gosta de terror, isso aqui não é pra você. Esse livro aqui é pra quem se interessa pela cultura japonesa, quer saber mais sobre o folclore regional. É muito interessante pra você adentrar mesmo dentro desse universo cultural japonês. Mas não esperem terror, não esperem coisas macabras, não esperem o que o livro promete, porque o que o livro promete é uma coisa totalmente errônea. Essa foi a resenha de clássicos japoneses sobrenaturais. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha e desse aviso também, porque esse vídeo serve como aviso para as pessoas desavisadas que acham que esse livro é de terror. Não é. Mas eu quero saber de você. Se você já leu esse livro, você foi ler esse livro esperando também que fosse mais terror? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos bater um papo que eu vou adorar saber, tá bom? Se inscreve no canal porque tem sempre vídeo de resenha por aqui. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo. Tchau!